Noite de Natal, famílias reunidas, crianças correndo pela sala, comida sendo servida e a sensação de segurança que acompanha esse momento tão esperado do ano. Na noite de Natal de 2008, a cidade de Covina, na Califórnia, estava iluminada pelas luzes típicas dessa época do ano, enquanto várias famílias se reuniam para celebrar mais um fim de ano juntos, em meio a risadas e conversas agradáveis. Entre essas famílias estava a de Silvia Pardo, que comemorava a data na casa de seus pais, onde os parentes, cerca de 20 pessoas, estavam reunidas. Nada naquele ambiente indicava que em poucos minutos a celebração se transformaria em um dos crimes mais chocantes da história dos Estados Unidos. Hoje você vai conhecer o caso de Bruce Pardo, o responsável pelo que ficou conhecido como o Massacre da Ceia de Natal, uma história marcada por rancor, planejamento cruel e consequências devastadoras. Olá, que bom ter a sua companhia. Eu me chamo Monique Simões e você está no canal Além da Sexta-feira. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu narro para vocês as histórias mais ousadas do mundo dos crimes reais, casos não resolvidos e mistérios e eventos que desafiam até a compreensão humana. Peço que, se você gostar desse canal, clique no botão inscrever, deixe o seu like e comentários. Não esqueça também de ativar o sininho, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora pegue o seu café, se acomode onde você quiser e venha explorar comigo o lado mais obscuro da realidade dessa história. E lembre-se, a sua curiosidade será sempre bem-vinda por aqui. Do outro lado da cidade, Bruce Pardo, de 45 anos, vestia uma fantasia completa de Papai Noel. Quem o visse assim jamais iria imaginar que aquele homem carregava muito além de brinquedo. Bruce vinha enfrentando uma separação amarga, um processo de divórcio marcado por discussões sobre dinheiro, acusações e ressentimentos acumulados. E nos meses anteriores também havia perdido o emprego que sustentava o seu padrão de vida. Então ele se via sem esposa, sem estabilidade financeira e cheio de frustrações que ele nunca soube administrar. Embora a maioria das pessoas acreditasse que Bruce era apenas um homem inquieto e reservado, ele carregava dentro de si uma raiva crescente, principalmente dirigida à família de Sylvia. Mas antes de entrar no dia dos fatos, vamos tentar entender um pouco o que se sabe sobre o casal. Antes da tragédia de 2008, Sylvia e Bruce Pardo eram apenas mais um casal tentando construir uma vida juntos na Califórnia. Sylvia Pardo tinha 43 anos na época e era uma mulher conhecida por ser alegre, dedicada à família e muito próxima dos pais e dos irmãos. Ela era o tipo de pessoa que mantinha boas relações com todos e que sempre participava das celebrações familiares. Trabalhando em uma empresa de seguro, Sylvia era descrita como alguém responsável, equilibrada e afetiva. Para os amigos, ela parecia alguém que buscava instabilidade e paz na vida pessoal, e por isso ela acreditava que conseguiria ter essa vida com Bruce, achando que seria um novo capítulo positivo. Mas com o tempo ficou claro que o relacionamento não caminhava da maneira saudável que ela imaginava, e o casal acabou entrando em um processo de separação que trouxe muito desgaste emocional para ela. Por outro lado, Bruce Jeffrey Pardo, de 45 anos na época dos fatos, era um homem de aparência tranquila e comportamento reservado. Ele vivia em San Fernando, na região de Los Angeles, formado em engenharia e havia trabalhado em empresas de tecnologia, onde costumava ser visto como inteligente, profissional e educado. No ambiente social, não chamava muita atenção, era considerado discreto, mas quem convivia mais de perto com ele sabia que Bruce tinha dificuldades em lidar com problemas pessoais e mudanças. Quando o seu casamento com Sylvia começou a se desgastar e foi dado o início do divórcio, Bruce se mostrou resistente a responsabilidades legais como o pagamento de pensão e alimentou um ressentimento crescente contra Sylvia e contra toda a família dela. Esse sentimento piorou ainda mais quando ele perdeu o emprego meses antes do Natal, o que o deixou vulnerável, frustrado e cheio de raiva. Por fora, Bruce parecia apenas um homem introvertido, vivendo um momento difícil,
mas por dentro já carregava uma mistura perigosa de ego ferido, instabilidade emocional e desejo de vingança, que mais tarde se tornaram o gatilho da tragédia. Voltando agora na noite dos fatos, por volta de 11h30 da noite, a campainha tocou na residência dos Ortega, local da festa de Natal. Algumas crianças correram animadas até a porta, imaginando que o próprio Papai Noel havia aparecido para uma visita surpresa. Quando a porta se abriu, Bruce entrou carregando uma grande caixa embrulhada como se fosse um presente de Natal, mas dentro dela havia um lançador de chamas que ele havia construído de forma improvisada. Além disso, ele trazia consigo duas armas de fogo. Sem dizer uma palavra, ele começou a atirar imediatamente, surpreendendo todos os presentes que entraram em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. A comemoração alegre se transformou em desespero num piscar de olhos, enquanto convidados tentavam se esconder atrás de móveis, correndo pelos corredores ou proteger as crianças que gritavam e choravam. Bruce Pardo não se limitou apenas em disparar contra as pessoas, ele também usou o lançador de chamas improvisado que trazia dentro do grande pacote. Assim que acionou o dispositivo, o combustível inflamável se espalhou rapidamente pelas cortinas, móveis e tapetes da sala de estar, gerando um incêndio intenso e incontrolável. O calor e a fumaça começaram a consumir o ambiente em segundos, obrigando os convidados a improvisar fugas desesperadas. Alguns tentavam pular as janelas, outros se escondendo debaixo de mesas ou atrás de móveis, enquanto o fogo se alastrava de forma assustadora. O grito das vítimas em meio àquelas chamas transformaram aquela casa em um cenário que parecia de filme de terror, mas que infelizmente era totalmente real. Naquela noite, Bruce matou 9 pessoas, incluindo os pais de Sylvia, irmãos e outros parentes próximos. Entre os mortos estava Sylvia Pardo, que não conseguiu escapar da violência e do fogo. O ataque deixou sobreviventes gravemente feridos, muitos com queimaduras sérias e ferimentos por arma de fogo. Alguns conseguiram se esconder e fugir ilesos, mas ficaram traumatizados para o resto da vida. Crianças presenciaram cenas que jamais esquecem e familiares próximos foram obrigados a conviver com a dor de perder de forma covarde tantos entes queridos ao mesmo tempo. A comunidade de Covina foi pega de surpresa e a tragédia repercutiu por toda a região do Vale de São Fernando, gerando choque e medo naquela comunidade. Após o ataque, Bruce não tentou se esconder da polícia por muito tempo. Ele dirigiu até a casa de seu irmão, onde chegou ferido, possivelmente pelo fogo que ele mesmo havia provocado, e ali tirou a própria vida disparando contra a cabeça. A polícia posteriormente constatou que o traje de Papai Noel estava parcialmente derretido e que ele havia planejado meticulosamente cada detalhe do massacre, incluindo armas alternativas e rotas de fuga. Relatórios indicaram que Bruce mantinha mapas, dinheiro e equipamentos prontos para uma fuga que nunca aconteceu e que o ato de tirar a própria vida foi uma forma de encerrar seu plano antes que fosse capturado. O massacre da ceia de Natal deixou marcas profundas, tanto nas vítimas fatais e sobreviventes, mas também na cidade de Covina. A casa foi completamente destruída pelo fogo e demolida posteriormente. Familiares e amigos tiveram que lidar com traumas psicológicos severos e muitas crianças precisaram de acompanhamento médico e psicológico prolongado. Após a morte de Bruce Pardo, a investigação policial passou a se concentrar em entender como que o ataque havia sido planejado e se havia qualquer possibilidade de cúmplices envolvidos. As autoridades rapidamente concluíram que ele agiu sozinho e que tudo havia sido cuidadosamente preparado ao longo de semanas. Na residência onde Bruce morava, os investigadores encontraram materiais explosivos, armas adicionais, munição em grande quantidade e dispositivos incendiários prontos para uso, o que indicava que o massacre poderia ter sido ainda
ainda mais devastador. Também foram localizados mapas da região, dinheiro separado e documentos que dava para entender que ele tinha planejado uma possível rota de fuga para fora do estado ou até mesmo para o México, reforçando a ideia de que Bruce pretendia sobreviver ao ataque e desaparecer. A polícia também analisou o histórico recente de Bruce e confirmou que ele vinha enfrentando sérios problemas financeiros após perder o emprego poucos meses antes do Natal. Ele estava endividado e se recusava a aceitar as obrigações financeiras impostas pelo divórcio, especialmente o pagamento de pensão alimentícia. Esse cenário aumentou ainda mais o ressentimento que ele nutria contra a Silvia e principalmente contra a família dela, que ele via como responsável por apoiar durante a separação. Para os investigadores, ficou claro que o ataque não foi um ato impulsivo, mas sim uma vingança direcionada e planejada, motivada por raiva, orgulho ferido e incapacidade de lidar com perdas pessoais. Enquanto isso, a cidade de Covina mergulhava em luto. Vigílias foram realizadas em memória das vítimas e moradores deixavam flores, velas e mensagens próximas ao local da casa onde havia sido destruído. A comunidade se uniu para oferecer apoio aos sobreviventes e aos parentes das vítimas, em um esforço coletivo para lidar com a dor causada pela tragédia tão incompreensível. Com o passar dos meses e anos, o massacre da ceia de Natal continuou a ecoar na memória coletiva não apenas de Covina, mas de todo o país. O caso passou a ser citado sempre que crimes em datas comemorativas eram discutidos, justamente por unir dois elementos profundamente simbólicos: a celebração do Natal e a figura do Papai Noel. Para muitos investigadores e psicólogos criminais, o ataque de Bruce Pardo mostra um exemplo extremo de como a violência doméstica e os conflitos emocionais podem se transformar em tragédias quando não são identificados ou tratados a tempo. Isso porque esse ataque foi feito em 2008, sendo que de lá para cá, e principalmente nos últimos 3 anos, esse descontrole emocional ou por pura maldade aumentou drasticamente. A casa onde o crime ocorreu foi completamente demolida e o terreno permaneceu vazio por anos, funcionando como um terreno silencioso da noite em que a família inteira foi destruída. Para os parentes das vítimas, a ausência daquele lar simboliza não apenas a perda física, mas também um rompimento definitivo de laços que jamais poderiam ser reconstruídos. Cada Natal trazia consigo um misto de saudade, dor e lembranças difíceis para os sobreviventes que tentavam encontrar alguma forma de seguir em frente, apesar das cicatrizes visíveis e invisíveis deixadas pelo ataque. Bruce Pardo não demonstrava publicamente comportamentos violentos extremos, mas acumulava ressentimentos e uma visão distorcida de injustiça que se intensificou com o tempo. Especialistas apontaram que esse tipo de perfil muitas vezes passa despercebido até que o pior aconteça, o que torna a prevenção um desafio ainda pior. O massacre da ceia de Natal, além de ser uma história sobre um crime brutal, é também um alerta sobre como o ódio cultivado em silêncio pode se transformar em destruição. A tragédia mostrou que datas associadas à união e à alegria não estão imunes à violência e que por trás de muitas aparências comuns podem existir conflitos profundos e perigosos. Relembrar esse caso é uma forma de honrar as vítimas e também de reforçar a importância de atenção, diálogo e apoio psicológico em momentos de crise, antes que a dor se transforme em algo irreversível. E assim, a história de Bruce Pardo ficou marcado não apenas como um dos ataques mais chocantes já ocorrido durante o Natal. Nessa parte da narrativa, eu vou fazer uma mudança por minha conta. Eu me canso de ver manchetes colocando em evidência aquele que não deve receber nenhuma notoriedade, mas sim as vítimas. Então, recapitulando e para encerrar, e assim a história de Silvia Ortega Prado e todas as outras vítimas ficou marcado não apenas como um dos ataques mais chocantes já ocorrido durante o Natal, mas como um lembrete sombrio de que o verdadeiro perigo muitas vezes não vem de estranhos, mas de conflitos pessoais que se desgastam até ultrapassar todos os limites da razão
e emoção. Obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então compartilhe suas opiniões, sugestões e a gente se vê num próximo vídeo para degustar mais uma boa dose de café. Até lá, tchau!